A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, nesses dias nós podemos dizer que nós já estamos com o pé na reta final da nossa matéria, a nossa disciplina, vida e disciplina. E eu sei que isso é a realidade de cada matéria que você está aprendendo, né? De cada conteúdo que está sendo ministrado em cada matéria. A realidade é que se você não dedicar amor e tempo de qualidade, essencialmente nesses dias, se você não dedicar tempo de qualidade a essas matérias, você fica incapacitado ou impossibilitado, impedido. Eu acho que impedido é a melhor palavra, de receber das riquezas que são ministradas da parte de Deus, relacionado e relativo a cada uma dessas matérias. Nesses dias, mais especificamente, nós entramos na disciplina do jejum, da oração e na disciplina que hoje eu entro para valer nessa parte da matéria, que é a questão de como escolher os bons objetivos, ou seja, aprendendo a escolher as prioridades. Esse é um segredo que o servo de Deus, o crente em Jesus, o cristão, cheio do Espírito Santo, ele precisa aplicar-se. Aquele que está trabalhando para a edificação do corpo, a igreja, ele precisa de escolher as suas prioridades. E a prioridade, naturalmente, se é prioridade, tem algo que está em primeiro, algo que está em segundo, em terceiro, e daí por diante. Mas as primazias tem Deus como aquele que vai receber as suas primazias. Tem Deus como alvo absoluto das suas primazias, porque Deus é o primeiro. Deus não aceita e nem pode ser colocado como o segundo, dada a sua grandeza, dado a sua nobreza, bondade, graça. Então não precisa, é um assunto que não precisa de entrarmos no mérito dele. Isso aí é um fato consumado da nossa vida, da nossa compreensão. Então, a propósito de tudo que eu estou falando, eu quero nesse momento, especialmente nessa aula, eu quero orar por você. Quero orar por você porque eu sei que a cada dia você se sente mais desafiado com relação às práticas da vida cristã. A uma vida de um verdadeiro vencedor. Não é nada fora do seu alcance. Não é nada demasiadamente difícil ou que seja extraordinário. É algo que está diante de você. Quero orar para que Deus te abençoe sobre essas questões. Então, quero que você curve agora a sua cabeça. Curve a sua cabeça e volte-se para Deus. Nunca tente fazer alguma coisa se sentindo capaz de fazer. Mas tudo que você for fazer, seja em palavras, seja em obras, que seja na dependência do Espírito Santo. E depois eu quero que você medite, que você, primeiramente, ouça agora, depois leia, como nós aprendemos nesses dias. Depois de ler, estude. Depois de estudar, memorize. Depois de memorizar, medite. E depois de meditar, confesse. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, diz a palavra de Deus, fazei de todo o coração como para o Senhor. Então tudo seja para o Senhor. E se é para o Senhor, a qualidade e a referência, que é Ele mesmo, precisa de depender dEle mesmo. Então nesse momento a minha oração é para que você se torne mais dependente. Quanto mais dependente você for de Deus, maior facilidade você terá de aplicar as disciplinas espirituais que nós estamos aprendendo nesse dia.
Então a sua vida será colocada em ordem e você será uma pessoa muito dada, muito afim de Deus, muito dada ao Senhor. Curva a sua cabeça agora, eu quero orar em nome de Jesus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada um dos meus alunos. Esses irmãos que de maneira dedicada, de maneira abnegada, eles têm procurado, Senhor, estudar a sua palavra, alimentar-se do Senhor, crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu sei, Pai, e eles também sabem, que a cada dia que eles são expostos às aulas que são ministradas, eles percebem o quanto eles precisam do Senhor. E hoje mesmo, Pai, eu declaro que o Senhor é para a vida de cada um deles suprimento e provisão completa para tudo que necessitarem. A força deles é o Senhor. Eles tudo podem naquilo que fortalece, que os fortalece. E eles estão entendendo que nada podem, Pai, deles mesmos. Mas no Senhor, tudo podem. E que hoje, Pai, seja confirmado na vida deles a sua capacitação, ou o seu mover na vida de cada um. Espírito Santo, toma cada um. Esses irmãos que têm dado, Senhor, têm investido dinheiro, têm investido a própria vida. Porque o tempo é a vida. E nesses dias, para fazer esse seminário, ó Deus, pelo telepresencial, eles têm abnegado da própria vida. Ó Deus bendito, obrigado por eles. Eu sei que o Senhor os ama e cumprirá, ó Deus, e definirá na vida deles o propósito para o qual eles foram chamados. Abençoe eles, Senhor, em vida e disciplina. Senhor, em nome de Jesus, que eles aprendam e decidam e sejam fortes no Senhor e na sua graça, para andarem nas disciplinas que nós temos orientado eles, Senhor, de maneira livre, sem nenhum legalismo. Que isso não seja lei sobre eles, mas que seja, Pai, amor pelo Senhor. Que seja uma oportunidade de avanço e de crescimento e de maturidade no Espírito. Em nome de Jesus, eu oro por todos eles, pelos seus familiares, pelos seus afazeres, pela saúde, pela vida financeira, pela vida profissional, pelo ministério para o qual o Senhor os chamou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, só a título de recordação, que nós falamos na última aula, eu falei sobre uma disciplina que ela é indispensável para a vida cristã. Ela é indispensável para aquele que decidiu vencer em Deus. É indispensável para aquele que quer se alimentar do Senhor. É o jejum. Quando você está jejuando, você está declarando para Deus, olha Deus, comer não é pecado, é legítimo. Não há nenhum erro em comer. Mas você está dizendo para Deus, Deus, eu estou abrindo mão da comida natural para me alimentar do Senhor. Porque eu aprendi pela tua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Agora, como você deve jejuar? Entre as coisas que nós já falamos, você deve jejuar em primeiro lugar. Você pode acompanhar no meu slide. Você deve jejuar primeiramente em segredo. Né? Não jejue por competição, que isso não seja apenas para apresentar ou demonstrar ou ostentar uma competição. Não faça isso. E às vezes, naturalmente, tem pessoas que querem acumular boas obras. E ele entra numa corrida desenfreada, numa prática ansiosa, né, de um ativismo, digamos, religioso, de disciplinas que se tornam penitências na vida dele. E outra coisa, não jejue por motivos egoístas. Pelo poder do jejum, lembre-se que você pode jejuar por toda a igreja, pela sua família, por alvos mais ousados em Deus. A sua oração, ela tem um poder da onipotência. Bom, por que eu estou falando oração? Porque jejum e oração não podem ser separados.
Então a sua oração e o seu jejum têm um poder da onipotência, porque podem sim mover o braço de Deus. Agora, em quarto lugar, não faça isso, não jejue por autopiedade. Há pessoas que têm pena de si mesmo, né, que buscam objetivos egoístas e desejos que não estão alinhados com o governo de Deus. Agora, autocomiseração, autopiedade é uma das coisas mais abominadas por Deus. Seja abençoado com toda sorte de bênçãos. O jejum é apenas uma demonstração de que a sua fome é por Deus e não pelas coisas naturais. Ok? Avançando. Olha aqui, por quanto tempo se deve jejuar? Olha, se Deus falou com você que você deve jejuar 3 dias, e essa é a convicção que você tem dentro de você, é isso que vai ser o que você vai fazer. A melhor coisa que pode existir é você ser dirigido pelo Espírito de Deus. Agora, Jesus recomendou o jejum regular, seja 1 ou 2 vezes por semana. Aqui nós jejuamos, em Goiânia, nós jejuamos 2 vezes por ano, nós temos um jejum de 21 dias, cuja maneira que nós mais recomendamos é aquele de 1 refeição por dia. Você come a cada 24 horas durante 21 dias. Tem sido uma bênção. Agora, sobretudo, né, a maneira e o como, quando você tem a liderança já determinando uma maneira, siga. Pode ter certeza que a sua liderança, ela certamente está fazendo isso por um propósito divino. E ande em unidade, em linha com aquilo que determinou a sua liderança. Porque é bom seguir a direção da igreja. Você se guarda do erro de errar. Agora, o tempo, né? A gente pergunta. O tempo. Uma semana, nós jejuamos essas 2 vezes por 21 dias. Mas às vezes você pode jejuar assim, eu falei na última aula de 40 dias ou 1 ano. Eu conheci pessoas que jejuaram, ou conheço pessoas que estão com propósitos tremendos de jejuarem durante 1 ano. 1 refeição por dia. Olha, você pode perguntar, pastor, mas isso não é prejudicial à saúde? Primeiramente, tem que ter você tem que observar a sua saúde. Se você se alimenta bem, nessa 1 refeição, se você tem uma refeição equilibrada, isso é bênção. Nunca fiquei sabendo de alguém que morreu ou que definhou na sua saúde por esse jejum. Mas antes de tudo, pergunte para Deus, porque o Espírito Santo, ele vai te dirigir sobre essas coisas, em nome de Jesus. Agora, você pode ter certeza que durante o seu jejum, haverão setores da sua vida, áreas da sua vida, onde você experimentava derrota. Que você, pelo jejum, pela sensibilidade que o jejum e a oração intensificada pelo jejum, te trarão uma clareza muito grande. Setores da vida que você experimentou derrota vão se tornar em áreas de vitória. E você, porque pelo jejum, a busca de Deus, pelo jejum e oração, você vai aprender a interceder melhor. Você vai aplicar disciplinas no seu próprio espírito. O fruto do Espírito, ele vai manifestar as suas faces, as suas facetas. Então, dessa forma, você vai crescer e vai multiplicar a sua maturidade por essas práticas que são desafiadoras. Agora, é uma coisa que você precisa entender. Na Escritura, nós temos 3 tipos de jejuns revelados. O primeiro tipo foi o jejum de Moisés, que ele se privou de comida e de água por 40 dias. E logo em seguida ele foi para esse desafio novamente. Isso é sobrenatural.
Uma direção muito específica de Deus. Agora, porque quando você faz aquilo que Deus não determinou para você, você está tentando o Senhor. Não fazer o que Deus não determinou, fazer o que Deus não determinou é tentar a Deus. E não fazer aquilo que Ele te dirigiu para fazer, isso é desobediência. Então faça aquilo que Deus determinou no seu espírito que você faça. Dessa forma, eu passo para o segundo tipo. Olha só, olha no seu slide, acompanha aí. O segundo tipo é aquele que você se abstém de alimentos sólidos, mas você não elimina a água. Sempre nos jejuns nós recomendamos que não podemos nos privar da água, a não ser que seja por um dia apenas. Então, dessa forma, mesmo que seja 3 dias ininterruptos, onde você não vai quebrar o jejum, não vai encerrar se alimentando, tem que ter água. E mais uma vez eu reafirmo, permita que o Espírito Santo de Deus te dê a direção certa. E o terceiro tipo, olha aqui para mim, é o jejum de Daniel. Os 2 tipos anteriores fala da abstenção de alimentos. Um sem água e o outro com água. O sem água é por uma direção específica de Deus. O próprio jejum de Jesus, a Bíblia não fala que Jesus se absteve de água. A Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites Jesus não comeu coisa alguma. Coisa alguma estou parafraseando, estou acrescentando eu. Mas que por 40 dias ele não comeu. Então está pressuposto que provavelmente Jesus tenha bebido água. Agora, Daniel, ele mudou. É um jejum do desejo, onde você abre mão de um tipo de alimento. A palavra de Deus fala que Daniel não comeu manjar desejável. Algumas pessoas pensam que isso se refere de não comer bolos, tortas e outros tipos de doce. Ao certo, nós não sabemos quais sejam esses manjares. Agora, verdade, provavelmente, são coisas que são processadas. Mas você sabe que uma dieta, você se alimentando de vegetais, isso pode ser saudável para o seu organismo? Você não comer nem carne, nem nenhum tipo de alimento processado, nem açúcares, nem tortas, como eu disse, nem doce. Isso pode ser bênção. Agora, na Bíblia, os meios normais, aprenda isso. Em toda a Bíblia, toda ela, os meios normais de jejuar envolviam a abstinência de qualquer alimento, sólido ou líquido, com exceção da água. E Jesus, como foi o caso, ele nada comeu. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 2. Nada comeu. Certamente ele bebeu. Agora, mas estava em jejum. E a Bíblia ela está cheia de muitos exemplos de pessoas que jejuaram. Agora, você pode perguntar, pastor, o jejum está na Bíblia, é de Deus? É um mandamento? Sim, Jesus declarou, quando vocês jejuarem, quando jejuardes, é uma determinação de Jesus. Em Mateus 6,16, Jesus está declarando a maneira do jejum, mas ele está falando que é algo legítimo e que é um mandamento bíblico. Agora, é interessante, a seguir você vai ver uma pergunta que fizeram para Jesus, por que os discípulos dele não jejuaram? Os discípulos de João Batista que questionaram isso, porque eles, os discípulos de João Batista, jejuavam. Os fariseus jejuavam, estavam perplexos. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? E aí Jesus responde, podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? E aí Jesus conclui a resposta dizendo, depois dessa pergunta que ele faz,
Dias virão em que lhe será tirado o noivo. Estava falando dele. E nesses dias hão de jejuar. Sabe que tempo que é esse? É o tempo de hoje. Jesus está na glória, Ele está dentro de nós. Mas, como naqueles dias, Ele não está mais. Então nós estamos vivendo o tempo em que devemos jejuar conforme a ordem de Jesus. Bom, é uma questão dita por Jesus. Agora, qual que deve ser, pastor, o objetivo do jejum? Saindo do mérito do mandamento, da questão do âmbito do mandamento e entrando para o objetivo, o propósito. O jejum deve sempre centrar, sempre focar Deus. Deve ser uma iniciativa de Deus determinado para nós, ordenado por Deus. E aí, nessa palavra de Deus, nessa direção do Espírito, você terá benefícios físicos, você crescerá na sua intensidade de oração, na dotação de poder, como quando nós iniciamos dizendo a autoridade para expulsar todo tipo de demônio, vencer todo tipo de pecado. Quando Deus é o centro do seu jejum, alimentar-se de Deus, você vai avançar muito. Oh, irmãos, foi John Wesley que declarou, que, em primeiro lugar, o jejum seja feito para que o nosso olhar esteja exclusivamente, em primeiríssimo lugar, especialmente no Senhor. Que a nossa intenção para o jejum seja glorificar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o único modo de evitarmos amar mais a bênção do que aquele que abençoa. Sabe que nós somos como crianças, que de maneira, digamos, livre. Mas eu não estou falando dessa liberdade positiva, não. Falando daquela maneira descarada de nós queremos muito mais a bênção do que o abençoador. Se você tem um abençoador, você tem uma bênção eterna. Eu vou falar algo para você aqui. Quando você, preste atenção nisso, quero chamar a sua atenção para isso. Quando você ama mais a bênção, não quer dizer que Deus não venha te abençoar. Deus pode até te abençoar, porque Ele é muito bom, Ele é bondoso. Mas sabe qual que é o problema? A bênção é provisória. Mas o abençoador, que tem tudo nas mãos, ele é eterno, ele é pleno. Aquele que tem um abençoador tem tudo. Se você aprender a ter a sua preferência pelo abençoador, as bênçãos serão somente consequências naturais de alguém que ama muito a Deus sobre todas as coisas. Então, aprendido isso, foque a sua prioridade no abençoador e que o seu jejum seja sempre para falar, para viver uma afinidade preciosa com Deus. Volte para cá. Bom, há muitas coisas que o jejum associado de oração, eles vão revelar no seu interior. Bom, se você está buscando ser abençoado à maneira do abençoador, se você quer ter imagem e semelhança de Cristo, aprenda isso, que pelo jejum você cresce muito nisso. Quem não busca a Deus é controlado por orgulho, por inveja, por maldade, por ambição, por avareza, por mundanismo e todo tipo de coisas ruins que são próprias da nossa natureza. Mas aquele que busca a Deus, ele vence. Por exemplo, o orgulho. O orgulho é um pecado sutil que está dentro da nossa natureza, que é caída. Mas quando você busca a Deus, você vence esse grande inimigo. Quanto ao orgulho, um homem de Deus, ele disse que dos nossos inimigos será o último a cair. E dos nossos pecados, o orgulho será o último a ser vencido. E Deus abomina o arrogante. Deus abençoa o humilde. E à medida que você busca a Deus,
você, pelo jejum e pela oração, você se torna mais parecido com o Senhor. Aí você vence. O Senhor, eu não vou dizer que você vence, mas vou dizer que o Senhor vence por você ira, amargura, ciúme, discórdias, medo, intimidação do diabo. Tudo aquilo que está dentro de você, com o jejum e a oração, se afloram, se manifestam. E Deus trata. E isso vai ser uma bênção na sua vida. Agora, que Deus abençoe a você sobre a questão do jejum. Dessa forma, eu quero passar para outra questão, né? E eu quero repetir algo que eu falei na última aula para encerrar essa questão do jejum. Algo que Martinho Lutero disse, né? Se quando ele começou no propósito de jejuar, eu acho que isso acontece com todos. A carne dele, que estava habituada a uma alimentação regular, resmungava, reclamava, murmurava horrivelmente. Mas você não deve ceder a essa reclamação da carne, que reclama através de dores, desconfortos diversos. Não ceda aos desconfortos. Não ceda a uma mera dor de cabeça. Você pode estar falando, pastor, o senhor acha que uma dor de cabeça é uma coisa pequena? Não, uma dor de cabeça, há paliativos para você superar ela. Mas não abra mão jamais de jejuar. Não continue mimando o seu corpo. O seu estômago não pode governar a sua vida. O seu estômago não pode ser o seu rei. O seu rei se chama Senhor Jesus. Acredite, as dores e o desconforto vão passar. Mas todavia, se você ceder a esses reclames do seu corpo, você não cresce, você não amadurece em Deus. Agora, aprenda isso. Seu corpo é muito mimado. Mude a mentalidade biológica do seu organismo. Mude esse metabolismo e essa biologia. Você agora é servo de Deus. E o seu corpo deve estar submisso ao seu espírito, em nome de Jesus. E dessa forma, eu quero passar para essa outra parte importante da matéria. Primeiramente, eu quero que você observe nesse primeiro slide como escolher bons objetivos. Observe só. Bom, eu quero chamar a sua atenção que essa questão de alvos de vida, de objetivos de vida, de propósitos de vida, né? O propósito de vida tem finalidades específicas. E eu quero, sobre tudo isso aqui, né, objetivos são a base para todas as nossas atividades. Bom, objetivos têm a ver com direção, né? Direção. Outra coisa maravilhosa sobre escolher bons objetivos. Planejamento. Planejamento. Você tem o seu dia, ele é distribuído em planejamento claro, que tem direção, tem planejamento, tem tomada de decisão diante de cada circunstância, tem uma avaliação de tudo isso. Bom, sobre tudo que eu estou falando aqui, essas bases, né, para tudo aquilo que nós fazemos, para todas as nossas atividades. Preste atenção. Algo que eu vou estar falando nesses dias, sobre essa questão de escolher bons objetivos. Eu vou estar falando de prioridades. Prioridades. Quero escrever aqui, para isso ficar gravado em relevo no seu coração. Prioridades. Olha só aqui para mim.
Como que eu faço para escolher as minhas prioridades, pastor? Como que eu planejo, né, para ter direção, planejamento, tomada de decisão e avaliação precisa de tudo que eu estou fazendo? Bom, irmãos, a prioridade no uso do tempo. O tempo, ele é uma entidade estabelecida por Deus, né? Geralmente nós temos ideias erradas e fazemos afirmações erradas sobre o tempo. Nós falamos que, geralmente, quando nós não usamos bem o tempo, e a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 12, né? Eu esqueci a referência, não é Romanos 12. Mas eu sei muito claramente que a Bíblia diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Bom, eu estou falando com vocês sobre a prioridade do uso do tempo. O que é remir o tempo então, pastor? Remir o tempo, a melhor tradução disso seria dizer usar bem o tempo disponível. Usar bem esse tempo que foi dado por Deus. Nós temos ideias e colocações, afirmações, às vezes que não são legítimas sobre o tempo. Às vezes você fala que o tempo é curto, você fala que o tempo não deu, você fala, nós falamos coisas com coisa, como se realmente o relógio do mundo inteiro, ou o sol, ele se apressasse e abreviasse, como um fenômeno dos nossos dias. As pessoas dizem, o tempo está passando muito depressa, os dias estão passando muito rápido. Não há alteração. Eu vou te dizer com muita honestidade, sabe o que tem acontecido? Diante das atividades que nós temos, do acúmulo delas, ou pela desordem que estão estabelecidas quanto ao nosso tempo, acho que eu tenho convicção que você tem usado mal o seu tempo, você não tem remido. E sobre isso, olha só, deixa eu contar algo muito importante. Olha para mim, muitos anos atrás, Charles Schwab, presidente de uma companhia de aço, que não era muito conhecida, era obscura, ele foi visitado por um especialista em eficiência. Em eficiência do tempo de cada funcionário daquela grande... ainda não era uma grande siderúrgica. E aí, aquele grande homem, ele foi abordado, Charles Schwab, ele foi abordado por aquele perito, aquele consultor na eficiência do uso do tempo, do uso das atividades, dos setores daquela empresa. E ele aconselhou o presidente Charles Schwab a usar métodos de gerenciamento em muitas áreas da empresa. E aí, quando ele estava sendo o presidente da siderúrgica, que estava diante daqueles métodos apresentados, ele pegou e desabafou. Nós já sabemos muito. O que nós realmente precisamos, o que eu realmente preciso para fazer, para colocar em prática aquilo que nós sabemos, é alguém que nos ensine a usar aquilo que nós já temos em mãos e que não sabemos usar. Às vezes nós estamos invertendo a ordem das prioridades. Em outras palavras, foi o que ele falou. E aí ele cobrou daquele especialista. Ele falou assim, como eu posso levar o meu grupo de funcionários, de servidores, a fazer mais coisas com o tempo que eu tenho, que não tem como alterar? E ele falou assim, se você levar a minha equipe de funcionários a produzir mais com o tempo que nós temos, eu vou pagar para você qualquer pagamento sensato que você pedir. Aí Yves Lee, que era o especialista em eficiência, ele falou assim, olha, eu vou dizer algo para você. Em 20 minutos, eu vou tornar
esse tempo 50% mais eficiente. Eu vou pegar 20 minutos do seu tempo e fazer aquilo que você está fazendo em 40 minutos. Eu vou pegar 6 horas ou 8 horas diárias, ou o número de horas semanais, e vou dobrá-los para você, se você seguir aquilo que eu falar. E aí, ele passou uma folha de papel, na época não tinha computador, não tinha os tablets que nós temos hoje, né? E aí ele foi enumerando prioridades para aquele grande presidente. E aí ele foi fazendo isso, enumerando 1, 2, 3, 4, 5. E passou primeiramente um número de itens, 10 itens para ele. Ele falou assim, olha, cada dia você vai cumprir os 10 itens. Se não terminar nem 6 itens, não se preocupe. Porque na ordem que eu estou estabelecendo para você, mesmo que você não pratique o 10º item, se você praticou os 6 primeiros, você está muito bem. Porque você já fez o que é prioridade. Agora, você vai testar isso por quanto tempo você quiser. Nós não vamos combinar o preço agora, não. Mas depois que você fizer o que eu estou determinando, se funcionar o que eu estou determinando, mande um cheque para mim no valor que você achar que vale a minha orientação e a minha consultoria. Sabe o que aconteceu? Ele praticou a risca, era um presidente canino, né? E colocou seus executivos, seus gerentes, seus diretores, gerentes e funcionários, chefes de setores e todo o grupo de trabalho a fazer exatamente o que Yves Lee havia determinado para ele. E aí, qual foi o resultado da consultoria daquele chinês? Algumas semanas depois que aquele presidente havia colocado em prática o que havia sido determinado, aquele presidente mandou um cheque para aquele consultor de $25 mil, com uma nota dizendo que a ideia da lista de prioridades tinha sido a lição mais importante que ele tinha aprendido durante a vida de presidente. Ele falou, quem me dera eu tivesse aprendido isso quando eu era um escriturário. Se eu tivesse aprendido isso, talvez eu seria maior hoje. E aí, à medida que aquele presidente aplicava aquela lista de prioridades, ou o simples conceito de estabelecer prioridades no serviço. Sabe que nos anos seguintes, os 5 anos seguintes, aí surge um grande nome. Assos Bletherhen. Transformou-se uma das maiores siderúrgicas conhecidas no mundo, de produtor de aço independente, sem vínculo a nenhum governo. Assos Bethlehem. Por quê? Uma simples consultoria. Agora, é desnecessário dizer que esse grande presidente se tornou um multimilionário. Anos depois, os amigos de Charles Schwab, ouvindo essa história, perguntaram-lhe se não achava $25 mil um preço muito alto por uma ideia tão simples. Mas Schwab replicou, respondeu para eles, olha, que na simplicidade da ideia estava a sua grandeza. E que era o maior e melhor investimento que ele fizera como presidente da sua empresa. E aí eu entro num detalhe. A importância das prioridades. Uma vez que podemos fazer somente um pequeno número de atividades, nós temos que avaliar o seguinte, não dá para fazer tudo que precisa fazer. Então eu tenho que fazer o que é mais importante. Porque caso eu faça pelo menos o mais importante, eu vou me garantir fazendo coisas boas diariamente. E essa questão de estabelecer
a ordem para o tempo, né? Voltando para aquela questão, por que é bom estabelecer, por que é importante estabelecer bons objetivos? Bom, você precisa aprender, lembrar o que eu te falei. Os objetivos são a base de todos os nossos objetivos. E quando você tem prioridades, você tem direção. Quando você tem prioridade, você estabelece prioridade. Você tem planejamento, você tem decisões bem tomadas e você tem, se você está avaliando, se você está estabelecendo prioridades, você não vai deixar de avaliar se foi bom ou se foi ruim. Mas quando você faz prioridades, estabelece elas para a sua vida, para as suas atividades, pode ter certeza que você sempre vai chegar à conclusão que foi muito, muito, muito bom. Agora, a vida de todo mundo é repleta de muita atividade. O trânsito hoje é mais difícil para todo mundo, né? Aí às vezes nós, na crista da onda, nós culpamos a igreja, que toma muito o nosso tempo. Mas você sabe por que nós usamos? É outra declaração errada que nós falamos sobre o nosso tempo. Isso está tomando muito o meu tempo. Se alguma coisa ainda toma muito o seu tempo, rouba o tempo, é o que você está querendo falar, é porque na sua vida não tem ordem as prioridades. Elas não estão em ordem. E às vezes, ou geralmente, quando você não tem essa ordem, sabe o que acontece? Você usa o seu tempo precioso para fazer coisas que estão em 10º lugar na ordem das suas prioridades. E aquilo que ocupa o primeiro lugar deixa de ser feito. Consome o seu tempo e leva você para longe dos seus objetivos, dos seus alvos. Estou falando de algo sério, irmãos. Essas palavras, se você guardá-las no seu coração, você vai ser muito abençoado. Bom, essa questão de escolher bons objetivos, um problema sério da nossa vida. Uma das maiores razões porque você não cumpre o que você tem que fazer no seu dia a dia, você não cumpre os seus objetivos, não alcança os seus alvos, é porque você diz muitas vezes sim para coisas que não tem nada a ver com o seu propósito de vida, com o seu alvo. Aquilo que não é prioridade ocupa o seu tempo quando você fala sim para tudo. Cuidado, aprenda com sabedoria, que eu estou dizendo com inteligência. Você tem que aprender a arte de dizer não às coisas que não têm nada a ver com os seus alvos de vida. Quem diz sim para tudo está condenado a viver uma vida frustrada, cheia de pressões, pela ausência das boas realizações. Porque se não tem escolha de prioridades, olha, não tem boas decisões. Não tem. Uma outra coisa. Você sabe que um dos maiores, talvez você não sabia disso, um dos maiores economizadores de tempo é o não. Só porque você diz não a um pedido, não significa que não será feito. Porque quando você diz não, se aquilo for realmente importante, aquilo vai ser delegado para alguém. E talvez o seu não, você está apenas dizendo, isso não é a minha responsabilidade. Me perdoe, isso aí é a responsabilidade de outro. Você vai dizer, na ordem das minhas prioridades, isso não faz parte. Então agora eu tenho que dizer não. Aprenda isso. E aplique isso, dependendo do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo e aplique essas coisas. Agora, essa questão, vamos estabelecer aqui uma espinha dorsal. Um plano de prioridades é a espinha dorsal de todos, quase todos os programas de administração pessoal bem-sucedidos. Coloque ordem no seu mundo interior.
Esse é um livro do McDonald's que você precisa ler. Coloque ordem no seu mundo interior. Talvez ele é editado ainda, porque é um livro muito bom, da editora Betânia. Eu sei só o sobrenome do autor, eu não sei o primeiro nome, não me lembro agora, mas é um livro que você deve ler. E outro livro que você deve ler, Celebrando a Disciplina. Esses dois livros vão abençoar a sua vida. Celebrando a Disciplina tem como autor Richard Foster. Vai abençoar muito a sua vida. E aqui, deixa eu dizer algo. Depois de falar sobre a importância de você esse livro e te recomendar que você os compre. Muitas pessoas mal-sucedidas, por serem desorganizadas, deixam as coisas mais importantes para o final. E as coisas que ficam para o final, geralmente o tempo não é suficiente para praticá-las e exercitá-las, ou colocá-las em prática, ou resolvê-las. Consequentemente, nunca vão chegar aos itens de prioridade da vida. Está vendo que é uma maldição? Essa vida desorganizada? É uma maldição, porque aquilo que precisa ser feito, não é feito. O que não é tão necessário, ocupa o melhor daquilo que é mais precioso, que é o seu tempo, que não volta. Que não tem como ser reciclado ou recuperado. O tempo, não tem. Bom, agora, preste atenção. Essa questão das primeiras e segundas coisas. A ideia de fazer primeiro as coisas, primeiro e não fazer as segundas coisas, é aquilo que não merece prioridade, vai mudar a sua vida de frustração e ativismo sem propósito para uma vida de realização e de descanso. Bom, o Senhor fala em Mateus 6:21. Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O seu tesouro, um grande tesouro da sua vida, é o seu tempo e o seu dinheiro. Cuidado. Qual é o cuidado que você tem tido no que é gasto? Essas duas coisas que são valorosas, que são bênçãos de Deus para nós. Estou falando aqui de tempo e de dinheiro. E essa questão de você escolher e definir prioridades para a sua vida, está muito relacionado e é um reflexo perfeito do seu sistema de valores. É a Bíblia que diz sobre isso. Eu quero dizer algo para você. Fazer uma pergunta. Quais que são os objetivos da sua vida? Quais que são os objetivos da sua vida diante de Deus? Eu quero que você acompanhe no slide para a gente concluir. Em primeiro lugar, é o reino de Deus. Olhe no seu slide. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esse é o primeiro objetivo, é a primeira prioridade para você. Então, dessa forma, as disciplinas espirituais que eu tenho falado aqui, volte para mim. Eu tenho falado sobre disciplinas espirituais que, de maneira especial, te ensinam a focar o coração nas coisas de Deus. Desta forma, você está aprendendo a escolher o que é melhor na ordem dos valores de prioridades. Bom, avançando. Quais são os seus objetivos de vida? Repetindo a pergunta. A primazia é Cristo, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Apesar de estar aqui no ponto 2, mas é só uma questão de metodologia. Cristo é a primazia absoluta da sua vida. Ele é o Senhor. Avançando. Obediência. Obediência a tudo aquilo que tem sido ensinado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama
será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Oh, glória a Deus, isso é tremendo. João capítulo 14, versículo 21. Isso é tremendo. Isso é tremendo, não esqueça disso. Em quarto lugar, oração. Você vê que nós estamos num ciclo redundante. Nós voltamos às coisas prioritárias. Não é difícil saber qual é a prioridade. Mas a questão de oração. Eu li de um homem de Deus, se eu não estiver enganado, é Charles Spurgeon, que dizia o seguinte: alguém que levanta pela manhã e sai para a vida, sem ter um tempo a sós com Deus. Bom, para ter um tempo a sós com Deus, antes de sair para o trabalho ou para a vida, suas atividades, você tem que acordar mais cedo. Mas ele dizia assim, que quem faz isso, sem ter um tempo de oração, de leitura da palavra, sem confiar a Deus o que tem pela frente durante o dia, essa pessoa é tão irresponsável, tão louca, como alguém que amanhece, não faz nem asepsia bucal, nem faz sua higiene, escovando os dentes, tomando o seu banho e saindo para a vida nu. Quem sai sem orar e buscar a Deus, ou ter um tempo a sós com Deus, ele dizia, é tão louco quem não veste a sua roupa e sai correndo pela vida. Você não é assim, em nome de Jesus. Você não é assim. Agora, a oração. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse é Jesus. Esse é o Senhor. Bom, em quinto lugar, está em sexto aí, mas é o quinto lugar na ordem dos nossos tópicos aí, a palavra. Falamos lá no início, né, como trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita dele dia e noite. Bom, está aí o texto, está aí a palavra. Esse Josué 1:8, esse é o sétimo, esse é o sexto, na verdade. Esse anterior é o quinto, se você estiver anotando. Esse é o sexto, de fato. O testemunho. Deus te chamou para dar um testemunho da vontade dele. Bom, você está colocando aí coisas práticas para colocar prioridades na sua vida. Fazer discípulos em sétimo lugar. E de fazer discípulos de todas as nações. Você está vendo que a obra de Deus, o reino de Deus, tem um lugar, merece um lugar e precisa ter esse lugar de primazia na sua vida. Então, dessa forma, eu encerro aqui essa ministração, orientando a você que você planeje cada um dos seus dias. Que você, no nome de Jesus, não assuma compromissos apressadamente. Não assuma trabalhos de maneira emotiva. Avalie bem se você é capaz de responder aos compromissos assumidos. E dessa forma, que o Senhor te abençoe. E eu volto a repetir, encerrando aqui, Colossenses 3:23. Tudo que você fazer, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E te capacite a organizar as suas prioridades. E você vai perceber uma mudança gigantesca na sua vida. Para melhor, é claro. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Amém.